Fala galera, esse aqui é o Religare, sua devocional semanal da Liga Teológica. E hoje nós vamos encerrar essa primeira trilogia de ficção científica. Nós vamos falar ao longo de vários encontros aqui, toda semana, sobre filmes de ficção científica e aquela aplicação teológica. E hoje nós vamos encerrar De Volta para o Futuro, né? O terceiro filme onde ele se passa bem no passado, né? No próprio trailer desse terceiro filme, ele já se passa no Velho Oeste. Então você tem ali uma abordagem bem mais distante na linha temporal, onde acidentalmente, né, o doutor vai para o Velho Oeste e Marty McFly precisa buscar ele lá para resolver mais problemas. Então esse filme ele vive em torno de causar problemas, resolver problemas, e aí no final sempre tem uma solução. Mas o que é o passado, né? O doutor, ele encontra no passado uma razão para viver, né? Ele que vivia dentro de tanta tecnologia, né? E foi ao futuro e ficou maravilhado com a tecnologia. Na verdade, ele encontrou felicidade foi no passado. Foi vivendo mais distante da tecnologia e sendo lá um criador, um inventor, né? Inclusive, foi lá no passado que ele formou uma família. Mas voltando para a nossa realidade, a gente sabe que não é possível viver dessa forma. Não tem como voltar ao passado ou ir numa outra linha do tempo simplesmente para encontrar uma razão para viver. Na verdade, muitos de nós vivemos o inverso disso. Mesmo vivendo no presente uma vida boa, uma vida adequada, ou então pelo menos uma vida satisfatória, muitas pessoas vivem presas ao passado. Não é? Vivem presas a escolhas que fizeram, a momentos, pessoas que foram machucadas ou a própria pessoa que se machucou pelo passado. E aí nós temos a palavra de Deus também tratando dessa relação com o passado e quem deve ser a pessoa no presente, né? Que pessoa deve ser essa se projetando para o futuro. E tem um livro bem interessante na Bíblia, né? Na verdade uma pequena carta, que é a carta de Filemon, né? Aqui você tem Paulo escrevendo aí na sua prisão ali, uma de suas cartas, e essa aqui é muito específica. E essa carta foi escrita para falar de uma pessoa. Essa pessoa se chama Onésimo, né? Então eu quero ler aqui alguns versículos para você entender mais um pouco desse contexto. Filemon, versículos 10 e 11. Sim, solicito-te que em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então você tem Paulo aqui e dentro dessa prisão, ele encontrou esse camarada, Onésimo. E aí, coincidências da vida, ele descobriu que esse Onésimo, ele havia fugido de Filemon. Filemon então tinha esse Onésimo como um empregado funcionário que naquela época funcionava num regime de escravidão. Então ele valia um dinheiro, ele custava, ele fugiu, não é? E aí se encontra com Paulo lá nessa prisão. Acontece que Paulo alcança esse camarada com o evangelho, ele prega para esse cara muda de vida. E Onésimo agora é considerado por Paulo um filho na fé, ele foi gerado ali como alguém muito importante e carinhosamente chamado de filho. Só que Onésimo agora é devolvido por Paulo a Filemon, só que Paulo tem uma recomendação e é exatamente essa carta, né, de um capítulo só, de nenhum capítulo, apenas versículos, em que Paulo fala para Filemon que Onésimo agora é alguém útil, né? O próprio nome Onésimo, né, significa alguém que perdeu sua utilidade, ou seja, ele era um servo, né, e ele perdeu ali sua função justamente porque fugiu. Na verdade, ele trouxe prejuízo ao seu senhor. E agora Paulo devolve ele dizendo assim, olha, não tome mais como escravo. Tome ele como seu irmão, porque assim como ele, eu também te gerei como filho na fé. Então Paulo está dizendo aqui, olha, não importa mais o passado, nem quem ele foi como servo, nem sequer o prejuízo que ele te deu ao fugir. Então Paulo ele está aqui lembrando o passado, mas trazendo aqui uma nova perspectiva de vida para o presente. Nos versículos 15 e 16 ainda diz, pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então Paulo confirma essa intenção
de que o passado ele sim aconteceu. O passado ele não deve ser colocado simplesmente uma pedra ou apertar um botão na nossa cabeça para esquecer o passado. Mas lembrando do passado, é preciso olhar para a vida atual. E se essa vida vive uma nova perspectiva, se essa vida vive uma mudança, nós devemos valorizar isso, não é? Então Paulo aqui ensina, né, inspirado por Deus, de que o passado importa, mas o presente, aquilo que falamos semana passada, o presente de Deus, que é a chance de uma nova vida, faz toda a diferença. Você não vai mudar o passado, você não vai conseguir viajar no tempo para resolver sua vida ou de repente encontrar uma razão para viver lá no passado. Isso não acontece na vida real. Na verdade, o passado ele é importante, ele faz parte da nossa história, mas daquilo que nós escolhemos errado, daquilo que nós fizemos e trouxemos prejuízo, machucamos outras pessoas, nós não devemos ser escravos desse passado. Nós devemos ressignificar nossa vida e perceber que a mudança sim aconteceu. Eu olho para a minha vida e vejo uma mudança acontecendo, não é? Quantos de nós também não precisam mudar? E essa é a minha oração, que Deus assim coloque no seu coração essa real necessidade de que o passado importa, mas o que mais importa é a mudança que somente Deus pode te dar. Que assim Deus te abençoe.